Então, o tema da mensagem são níveis de maturidade espiritual, e eu quero ler um texto em 1 João, capítulo 2, versículo 12 em diante. Amém? Agradecer aqui também pela vida dos nossos pastores, né? Pastor Edinho, pastora Giselda. Bom tê-los de volta, né? Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte. Todos acharam? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero aproveitar essa palavra para falar a respeito de 3 níveis de maturidade espiritual que o apóstolo João está nos dizendo nesse texto que nós lemos. Amém? Bom, João foi o último dos apóstolos, e isso eu acho muito interessante de perceber as cartas, o Evangelho de João, as cartas de João, o livro de Apocalipse. Todos os outros 10 já haviam morrido. Ele com certeza ouviu as notícias do irmão dele, Tiago, sendo morto à espada em Jerusalém. Com certeza ele ouviu os rumores, as notícias vindas de Roma com a morte de Paulo. Ele ouviu a respeito da morte de Pedro, e um a um os discípulos que ele conhecia, que ele conviveu, foram sendo martirizados um a um, até que só sobrou João. Mas nenhum daqueles que haviam visto Jesus face a face estavam vivos, a não ser o experiente João nessa altura do campeonato. Quando ele escreveu, eu fico imaginando, né? Ele vendo uma nova igreja, uma geração de cristãos que estavam crendo na palavra dos discípulos, dos apóstolos, porque não haviam visto Jesus. Jesus havia ressuscitado, havia ascendido aos céus, e desde então tudo que havia eram as testemunhas oculares do ministério de Cristo na terra. E João era o mais próximo de Jesus de todos eles, aquele que encostava a sua cabeça nos ombros de Jesus. Era aquele que tinha a maior memória com relação à doce voz do mestre falando com ele. Aquele que sabia do olhar doce de Jesus quando ele ia fazer algum milagre. Aquele que sabia como Jesus partia o pão quando ia cear com eles. Ninguém tinha tamanha intimidade com Jesus como João. E quando ele escreveu essa carta, ele tinha por volta já de 78 anos de idade. O ano era o ano 90 aproximadamente depois de Cristo. Eu fico imaginando esse senhor sentado muitas vezes num lugar de culto, talvez um jovem pregador falando a respeito de Jesus, e ele lá no fundo da igreja assistindo aquela mensagem de alguém muito esforçado falando sobre alguém que ele não conheceu. E João lá no fundo olhando, não era assim que ele falava. Eu sei como ele falava. Não era desse jeito as coisas. E talvez o medo daquela pessoa que ele conheceu se perdesse nas próximas gerações de cristãos, fez com que João escrevesse seu evangelho, as suas 3 cartas e depois o livro do Apocalipse. Ele estava nos arredores da cidade de Éfeso, e nesse período Éfeso era um encontro de muitos povos. Pessoas do mundo inteiro vinham para Éfeso, que era um grande centro comercial, além de ser um centro religioso muito grande dos gregos. Então haviam várias religiões politeístas naquele lugar que se somavam ao culto dos deuses do Olimpo dos gregos, e também agora com o Império Romano, o culto ao imperador romano, que era algo mecânico, era apenas algo que todos os subjugados pelos romanos precisavam fazer, cultuar ao imperador romano. Ninguém de fato adorava o imperador, mas era uma
característica dos povos dominados. Quem se negava a fazer isso sofreria consequências. Então a maioria dos povos adorava ao imperador. E por último, depois de tudo que Paulo fez nas suas viagens missionárias, havia um novo culto naquele lugar, um culto a um tal Jesus. Jesus de Nazaré, que poderia facilmente ser apenas mais um culto no meio de tantos cultos existentes naquele lugar. E talvez o lugar onde ele estava, vendo a religiosidade extrema e multipolar daquele lugar, fez com que João temesse que a fé em Jesus se tornasse apenas mais um Deus em meio a tantos deuses daquele lugar, e fez com que ele escrevesse essa carta que acabamos de ler. E o que é interessante aqui com relação ao apóstolo João é uma mudança de mentalidade, uma mudança de temperamento, uma mudança de caráter nesse homem, do início da jornada dele com Jesus para o momento em que ele escreve essa carta. Mais ou menos 60 anos se passam entre o jovem João, quando conhece a Jesus, e o experiente João, quando escreve essa epístola. 60 anos se passam. Ele pode dizer, eu me converti faz 60 anos, quando eu conheci a Jesus como Senhor e Salvador. 6 décadas. E é interessante que quando a gente começa a conhecer João, o jovem discípulo de Jesus, a gente pode ver, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 17, onde Marcos diz, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais Jesus pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus, além de tudo, era bem-humorado, ele dava apelido para os seus discípulos, olha, vocês são filhos do trovão. Eu não consigo imaginar um apelido de filhos do trovão para alguém calmo, tranquilo e sossegado, né? Isso se confirma, por exemplo, em Lucas capítulo 9, 54, onde Lucas relata, e seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, se queres que digamos que desça fogo do céu e consuma todo esse povo, como Elias também fez? Então assim, com João era tranquilo, Jesus chegava num lugar, ele era rejeitado, João, na sua mentalidade de filho de trovão, falava, Jesus, no Antigo Testamento está lá, Elias mandou vir fogo do céu veio. Podemos orar para vir fogo do céu e acabar com esse povo aqui que não te aceitou? Esse era o filho do trovão. Então esse é o jovem João. E quando a gente vê ele falando, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado que intercede junto a vós, diante de Deus. Tem uma diferença grande entre o primeiro João e o segundo João. É a mesma pessoa, mas ela foi transformada pela glória de Cristo na vida dele. Ele passou por uma conversão real. Então, quando a gente escuta alguns irmãos falando, pastor, não adianta. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, o tal do crente Gabriela, não é verdade. Deus, ele nos transforma no nosso caráter, no nosso temperamento, ele nos transforma para que nós nos tornemos semelhantes a ele. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós servimos a Cristo, é para que a cada dia nós venhamos a lutar contra nós mesmos e nós possamos hoje sermos melhores do que fomos ontem e amanhã seremos melhores do que somos hoje. Essa é a nossa caminhada cristã. Para chegar no ponto de, filhinhos, eu vos escrevi porque conhecestes o Pai desde o princípio. Eu fico imaginando ele falando isso com lágrimas nos olhos, aquele jovem senhor de barba branca longa, conversando com jovens, falando sobre Jesus, que eles não conheceram, e ele ali olhando, eu vou morrer daqui a pouco. E não vai sobrar ninguém que tenha visto ele de fato. Mas ele ainda está aqui no meio de nós e eu preciso falar a respeito dele. Então há uma diferença. João foi tocado pela eternidade como nenhum outro dos discípulos. Nós vemos Jesus tinha muitos grupos. Jesus tinha um grande grupo, as multidões que o seguiam. Ele tinha um grupo de discípulos próximos, que eram 70 que ele mandava de vez em quando para fazer evangelismo, de 2 a 2. Ele tinha os 12 que passaram 3 anos com ele,
ceando, vendo, aprendendo com ele. Ele tinha um grupo menor de 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, que ele levava nos momentos críticos do ministério dele para estarem com ele. E havia João, que era alguém que ainda conseguia romper esse círculo pequeno e conseguia estar mais próximo de Jesus, porque no momento da crucificação apenas João estava diante da cruz, mais ninguém. Isso mostra a intimidade e o amor que ele tinha por Jesus, porque era perigoso ficar na cruz naquele momento. Os discípulos estavam sendo perseguidos, mas João não se importava com o que ia acontecer com ele. Talvez exatamente por não temer a morte, ele foi o último que morreu. A tradição da igreja diz que tentaram matar ele inúmeras vezes. Isso não está na Bíblia, está na tradição da igreja. E por não conseguirem matá-lo, ele foi parar naquela ilha de Patmos, onde ele era uma prisão para os piores criminosos do Império Romano. Colocar numa ilha, não tinha como fugir daquele lugar nadando. Então, colocavam eles de barco naquele lugar para que morressem naquele ambiente. E foi para lá que levaram João por não conseguirem matar aquele que havia tocado a eternidade. Talvez por isso que João veja a igreja como uma família. Diferente de Paulo, que via uma estrutura baseada no Império Romano, uma hierarquia, várias formas, as lideranças, os ministérios, João aqui nesse texto nos mostra que ele enxerga a igreja como uma família verdadeira. E por isso ele coloca 3 níveis de maturidade espiritual na igreja de Cristo nesse texto que nós lemos: filhinhos, jovens e pais. E a mensagem da Bíblia traz para nós iniciantes, jovens e veteranos. Eu queria falar rapidamente sobre esses 3 níveis. O primeiro nível que João fala é o filhinhos na fé. E era o grupo que mais preocupava João, porque na primeira carta de João, ele fala ele cita 6 vezes filhinhos nessa carta. E esse conceito, o contexto da cultura de Éfeso, poderia facilmente tirar os novos da fé, o foco em Cristo. E ele fala com muito carinho a respeito dos novos na fé, ensinando os princípios básicos do cristianismo. 1 João 2,12: filhinho, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 1 João 3,7: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 5,21: filhinhos, guardem-se dos ídolos. 1 João capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E 1 João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido em nosso meio. Nós vemos João alertando os jovens na fé sobre vários assuntos, falando a respeito da salvação, do perdão dos pecados, a respeito do arrependimento, a respeito de serem sábios, não deixarem se enganar por charlatões da fé que já havia naquele momento. Fala sobre a idolatria, os perigos da idolatria. João alerta os novos na fé sobre os elementos mais importantes que eles precisavam guardar. E é maravilhoso nós entrarmos no reino como filhinhos. Todos nós, como aceitamos a Cristo como Jesus e Salvador, somos filhinhos na fé. E que momento maravilhoso, tudo é novidade. Qualquer coisa que acontece, você fica abismado com Deus, maravilhado. Milagres que você vê acontecendo com você, a sua vida sendo transformada, Deus agindo, Deus falando com você a partir de uma palavra, de um louvor, de outra pessoa que o Senhor envia para falar com você. É maravilhoso acordar no meio da noite com o Espírito Santo te tocando para orar por alguma pessoa, por alguma coisa. O mundo muda completamente. O mundo deve mudar completamente quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nós descobrimos que temos um Pai
amoroso, que nos concede a graça e nos coloca em um lugar onde nós podemos ser cuidados por Ele. E se você está aqui, você descobriu esse lugar. Essa é a nossa casa. Existem milhares e milhares de igrejas Brasil afora, mas o Senhor te colocou na Equetingui porque você descobriu que aqui é o lugar onde você é cuidado por Deus. E é tudo maravilhoso. Nós temos Jesus para nos abençoar e nos perdoar de qualquer pecado. Se você cresceu sem a presença do seu pai terreno, é na casa de Deus que você descobre que você tem um pai muito melhor do que qualquer pai terreno. Você não precisa se sentir mal por não ter crescido com um pai. Você tem um pai amoroso que te ama, que te escolheu, cuida de você e tem prazer na sua presença e na sua vida. Eu descobri isso, cresci sem o meu pai, já contei várias vezes isso para vocês. E foi quando eu descobri o Senhor que eu percebi que havia um pai muito melhor do que o melhor pai humano. Eu me esforço para ser um bom pai para o Joshua, mas eu sei que eu não consigo nem fazer sombra para a qualidade do pai que ele tem, o Pai Celestial dele. É maravilhoso tudo isso, e você descobre todas essas coisas quando é um filhinho na fé, porém há um problema. O problema é se nós resolvermos passar mais tempo que o necessário como filhinhos na fé. Nós não podemos ficar nesse estágio para sempre. Eu já preguei aqui algum tempo atrás, eu já não sei, o tempo passa tão rápido que eu já não sei se faz 1 ano, 2, 3, 4 anos. Mas eu preguei sobre a síndrome de Peter Pan algum tempo atrás, onde falava a respeito daqueles cristãos que não querem crescer, que não querem assumir responsabilidades no reino, querem apenas ser servidos. Nesse primeiro estágio, nós não podemos querer ser crianças espirituais que recebem alimento pronto, vindo de outra pessoa, seja do seu líder de célula, do pastor do culto da vez. Nós não conseguimos caminhar com as próprias pernas e não nos preparamos para avançar ao próximo estágio da escala de maturidade espiritual que João nos apresenta neste lugar. Um dos maiores problemas da igreja primitiva e também um dos maiores problemas da igreja do século 21 é os cristãos que decidem viver como filhinhos pelo resto da sua vida. João percebeu esse perigo, o perigo que havia naqueles cristãos que estavam ali se alimentando. Ele sabia que o tempo estava passando, ele sabia que o relógio estava se adiantando, ele sabia que ele não estaria ali para sempre. Ele precisava chamar a atenção daquela jovem igreja para que ela amadurecesse em Cristo, para que eles pudessem reproduzir para as próximas gerações a mesma coisa que ele fez por esses cristãos. Havia um perigo, a igreja estava prestes a ser destruída de dentro para fora. Se não houvessem líderes para essa jovem igreja, todo o trabalho dos apóstolos por quase 60 anos pregando o evangelho estaria perdido. Se todos aqueles jovens cristãos alcançados pelos discípulos resolvessem permanecer como filhinhos na fé, a próxima geração não saberia quem era Jesus. Havia um perigo, havia uma urgência no discurso de João para que, chamando a atenção dessa jovem igreja para a maturidade. Passar mais tempo que o necessário no nível de filhinhos na fé nos transforma de crianças obedientes e queridas em crianças birrentas e insuportáveis. Todo mundo gosta de criança. Criança é legal, é maravilhoso poder brincar, mas se essa criança não cresce, a idade cronológica dela vai passando e de repente ela já é quase um adolescente continuando fazendo coisas de criança. Aí não fica mais bonitinho, aí não é mais engraçadinho, aí fica insuportável. Cristão que não resolve crescer também começa a reclamar de tudo, nada tá bom. Não tem ninguém aqui na igreja que gosta de mim, ninguém cuida de mim, eu sou o melhor, eu sou especial, ninguém cuida, não gosto mais das cadeiras da igreja, não gosto do louvor, não gosto do pastor, não gosto de nada.
de jovens, de filhinhos, novos convertidos, que fazem aquelas perguntas que nos deixam desconcertados. Ah, Adão tinha umbigo, pastor? Eu quero tanto saber. E você fica, que lindo, glória a Deus. Vamos, senta aqui, vamos conversar sobre a criação, vamos falar sobre Gênesis. O que vai acontecer no Apocalipse, você pode saber agora com o Anderson nas aulas de Apocalipse que acontecem aqui todo domingo, 18 horas. Fiz bem o merchan aí, Anderson? Logo nós estaríamos ali também contribuindo nas aulas da escola bíblica, mas o assunto é Apocalipse. Então, você quer saber mais sobre o fim dos tempos, sobre aquilo que vai acontecer no futuro? Participe das aulas da escola bíblica. Mas você senta com prazer para conversar com um jovem, com um novo convertido cheio de dúvidas. Porém, se o tempo vai passando e essa pessoa não toma atitudes para avançar no processo de maturidade, o que vai acontecer é que as perguntas não serão mais agradáveis. Serão perguntas só que vão trazer reclamação, que vão trazer egocentrismo, egoísmo. Eu quero ser servido, eu quero que façam isso para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, e não se coloca como parte da solução do problema. E esse é o grande desafio que nós temos, né? Se você identifica uma área na igreja que está carecendo de alguma coisa, é Deus falando para você que você talvez seja parte da solução desse problema. E aí nós precisamos nos dispor. Pastor, eu estou vendo que estamos tendo esse problema aqui, né? Está acontecendo isso, está faltando isso, me deixa te ajudar, pastor. Eu quero te ajudar a resolver esse problema, porque eu estou aqui, eu sou alimentado, essa é a minha casa, então eu quero contribuir na casa do Senhor. Cristãos imaturos confundem o reino, servir ao reino com promoção própria. João Batista recebeu uma fama incrível quando começou a pregar no deserto. Fico imaginando, antes de Jesus, João começou a pregar uma palavra extremamente dura de arrependimento e foi para o deserto. Como um profeta do Antigo Testamento se levantou em meio ao deserto, e naquele lugar ermo, multidões seguiam aquele homem que comia gafanhoto e se vestia esquisito, diferente. E ele ganhou uma fama enorme. Ele ficou conhecido, tanto que foi preso depois, porque começou a chamar a atenção demais das autoridades de Jerusalém. Porém, chegou um momento, quando Jesus apareceu ao longe, quando ele avistou Jesus vindo, ele só conseguiu falar uma coisa. João capítulo 3, versículo 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nem mesmo Jesus, o alfa e o ômega, a estrela da manhã e o rei da glória, veio para ser servido, mas veio para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é Deus. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor, e eles declararam que vieram para servir. E se eles declararam isso, quanto mais eu e você, meu irmão, nós temos que servir também. É o nosso destino, essa é a nossa função. Nós precisamos aprender a graça em servir ao reino. Não importa o que você faça, importa que você sirva no reino de Deus. Amém? O segundo nível que João fala no texto são os jovens na fé. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e vós já vencestes o maligno. E esse nível é simplesmente incrível, porque os jovens são fortes, possuem a palavra de Deus e já venceram o maligno. Isso já está no passado, quer dizer que hoje você já venceu o maligno. E pensando um pouco sobre o que João está dizendo aqui, eu definiria esse nível de maturidade espiritual como autoridade espiritual. Jovens na fé têm autoridade espiritual para vencer o maligno. Assim, é fundamental. Você descobriu que precisa servir ao reino e você tem força para servir o reino.
É preciso unir duas coisas: unir a força, que é a disposição para investir a sua vida no reino, alinhando isso, essa motivação com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está em vós. Então não adianta só querer fazer as coisas. A igreja não é uma empresa onde você vai bater cartão e fazer atividades para obedecer a um chefe. Você está no reino de Deus. Você tem a palavra dentro de você. Isso te dá autoridade para vencer o maligno. E a força que Deus te dá te leva a cumprir grandes coisas para Ele e por Ele. Então não adianta se colocar à disposição da igreja com uma motivação desalinhada com a palavra. Dar autoridade para alguém imaturo é catastrófico para a igreja do Senhor. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus precisa ser o nosso guia. E toda mensagem, não importa qual é o tema, eu sempre dou um jeito de trazer a palavra de Deus. Você precisa se apaixonar pela palavra de Deus. Sem a palavra nós somos apenas pessoas andando de um lado para o outro, sem saber para onde estamos indo. Com a palavra de Deus, nós temos uma direção, um foco e um propósito nele. Dar autoridade para alguém, para um filhinho na fé, é como dar uma faca afiada para uma criança. O resultado pode ser perigoso, primeiro para ela mesma ou para outras pessoas que estão próximas, porque ela não sabe usar aquilo que ela tem nas mãos. E agora o mais importante desse estágio, que é um estágio intermediário, no qual todos nós que estamos servindo, dedicando parte das nossas vidas para servir no reino de Deus, que esse nível, esse estágio nos traz, é que muitas vezes eu e você não nos sentimos como alguém descrito por João como um jovem na fé. Muitas vezes eu não me sinto forte, muitas vezes eu não me sinto com a palavra me incendiando, porque muitas vezes tem rotina na nossa vida e a gente faz um monte de coisa durante o dia que não nos deixa chegar no nível de estar ali meditando o dia todo na palavra, me deleitando. E também não sinto que muitas vezes eu não venci o maligno, mas que o maligno está me vencendo a partir das lutas e dos desafios do dia a dia. E isso é o melhor. Mesmo não sentindo isso, pela fé, nós podemos declarar todas essas coisas. Alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Busque a palavra. Pastor, eu não tenho tempo de ler a palavra, meu dia é muito corrido. Ouça a palavra. Pega um aplicativo e ouça a palavra enquanto você está indo para o trabalho. Ouça a palavra enquanto você está voltando para casa, da faculdade, da escola. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus e declare pela fé. A palavra garante que eu já venci você maligno, então debaixo dos meus pés você já está vencido em nome de Jesus. Eu não me sinto forte, eu me sinto extremamente fraco hoje, mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força, então eu vou viver, mesmo me sentindo fraco, como alguém que é forte em Deus. Ser jovem na fé é fazer a vontade do Pai de acordo com a palavra de Deus. Quantos são jovens na fé, digam amém. Jovens na fé aqui não tem a ver com idade cronológica. Amém. Tem a ver com mentalidade espiritual. E o terceiro nível que nós vemos nesse texto fala sobre os pais na fé. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. O terceiro e último estágio que João nos fala nesse texto é o de pais. E os pais são as referências para a próxima geração, porque João diz que os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Não dá para conhecer a Cristo nesse nível, de um dia para o outro. Não dá para ser alguém que conhece a Cristo desde o princípio, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. É preciso um processo, é preciso uma jornada, é preciso uma caminhada com Cristo ao longo da sua vida.
E se fosse escolher uma palavra para definir esse último estágio, esse é o estágio daqueles que permaneceram firmes na fé, apesar das circunstâncias e apesar das batalhas. Para conhecer a Cristo desde o princípio é preciso permanecer com Ele um longo período de tempo, para que a sua vida se confunda com a dele. E nós vivemos um tempo onde a satisfação pessoal é uma das principais regras da nossa sociedade. Se algo não me agrada, eu simplesmente vou lá e troco. Não gosto mais desse lugar, eu vou embora. Não gosto mais do que está acontecendo, vou procurar um novo lugar para estar. E aí nós estamos vendo uma geração que não cria raízes para poder crescer e se tornar uma referência para as próximas gerações, porque a hora está nesse lugar, a hora está no outro, e não consegue se encontrar dentro de tantas e tantas opções que a sociedade pós-moderna nos oferece, até no conceito de igreja também. Temos milhares e milhares de opções disponíveis, e se eu não estou satisfeito, eu vou procurar outro lugar. A igreja precisa, mais do que nunca, de pessoas que permaneçam ao lado do Senhor e que possam ser como faróis ou portos seguros para aqueles que estão chegando. A igreja brasileira precisa de referenciais para a próxima geração. Nós olhamos, estamos fazendo um Connect Tour, né? Uma jornada de viagens pelo Brasil, porque a liderança nacional da nossa igreja percebeu que a média de idade dos pastores da nossa igreja a nível nacional é muito alta. E nós não temos jovens pastores na mesma quantidade para substituir os pastores mais experientes quando eles entregarem seus ministérios. Se não houver uma passagem de legado de uma geração para outra, a nossa igreja corre um risco grande de daqui a 30 anos ter a metade do número de igrejas que tem hoje, porque elas vão fechar por falta de pastores. As nossas referências atuais estão voltando para casa, para sua casa celestial, estão voltando para o Senhor. E não temos número suficiente de novas referências para substituir o legado de tantos homens e mulheres de Deus que estão nos deixando. E isso é muito preocupante. Nós temos que nos lembrar de uma premissa muito importante: Deus não tem netos. Não existe nenhum lugar da Bíblia que Deus diz: olha, vocês são netos de Deus, né? Não tem, porque então o que significa? Deus só tem filhos, quer dizer que uma geração precisa ensinar para a próxima geração o que é ser filho de Deus. Meu filho não pode viver na sombra da minha fé. Se eu não ensiná-lo como buscar ao Senhor, ele não vai ser mais um filho de pastor que está perdido por aí sem saber o que ele é no reino de Deus. E é por isso que essa mensagem eu trouxe nesse mês da família. Nós, como pais, temos uma responsabilidade grande com os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los não a viver pela nossa fé, mas que eles tenham as próprias experiências com Deus, para que eles possam caminhar na sua geração. Líderes de outras pessoas, seus liderados não podem viver a partir da sua experiência com Deus, eles precisam das experiências deles com o Senhor. Porque no momento mal, isso eu lembro muito, eu tive muitas experiências com Deus quando era um filhinho na fé. E era necessário que fosse assim, porque quando eu fui para a faculdade, eu era confrontado diariamente com a minha fé. Eu fiz história na Federal, era um ambiente muito racionalista, então eu era questionado, confrontado com a minha fé diariamente. No momento de dúvida que ela vem, a única coisa que eu lembrava era das experiências que Deus tinha me dado ao longo da minha jornada. Eu sabia que era real, ninguém me falou o que era, eu vivi aquilo, eu vivi o milagre, o Espírito Santo me tocou. Aquilo não é emocional, aquilo não é mentira, aquilo é verdade, porque eu fui testemunha ocular do que Deus fez. Por isso você precisa das suas experiências, porque no momento mal, se você ficar se lembrando do que alguém falou que Deus fez,
isso não vai ser suficiente para te manter firme na fé. Você não vai conseguir viver pela experiência do seu pastor, do seu líder, do seu amigo. Você precisa das suas experiências com Ele. Nós precisamos de referenciais na nossa geração. Se a nossa geração não levantar os próximos que vão guiar os mais novos, o ciclo de crescimento da igreja é interrompido. E muitas gerações precisarão existir para que algo aconteça. Porque nas Escrituras, em especial no Antigo Testamento, acontecia alguma coisa, uma geração resolvia deixar para lá. Falou, deixa esse negócio de Deus aí. Olha o livro de Juízes para ver que terrível é o que acontece naquele livro. Eu estou dando aula de livros históricos na faculdade. É o livro mais difícil de ensinar, porque o que acontece ali é simplesmente terrível. A cada geração as coisas vão piorando, 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 até chegar ao ponto de uma guerra civil entre tribos de Israel, onde uma das tribos é praticamente dizimada, não por inimigos externos, mas pelos próprios irmãos de Israel. E os alunos perguntam, mas e isso? Por que esquartejaram a mulher? Por que fizeram aquilo? Por que fizeram isso? E você, meu Deus do céu. É o resultado de um povo longe do Pai. É o resultado de uma geração que esqueceu de onde veio, que havia sido escolhida e abriu mão da sua herança por parte do Pai. Nós precisamos ensinar a próxima geração a se levantar em ousadia para liderar e guiar os novos que estão chegando. Ser pai de uma geração fala sobre abrir mão de si mesmo para servir o próximo. Nós precisamos dessa mentalidade de Cristo. Porque se Cristo transformou a nossa vida, o nosso desejo precisa ser o mesmo desejo dele. E ele estava nos lugares mais improváveis, com as pessoas menos quistas daquela sociedade. O que todos os outros rejeitavam era esses que Jesus abraçava. E nós precisamos voltar os nossos olhos para as pessoas que Jesus amava, para aqueles que Jesus seguia. Filhinhos na fé, jovens na fé e pais na fé. Nós precisamos dessas 3 gerações, desses 3 níveis coexistindo e convivendo juntas. Mas não podemos permanecer no mesmo nível para sempre. Nós precisamos crescer em Cristo. Amém? Se você pode, fique de pé, vamos orar.